Estamos começando o Empreende DF Cast, o podcast do Empreende DF. Eu sou o Marcos Meirelles, eu sou empresário e consultor de negócios e o host aqui do Empreende DF. E hoje eu tô aqui com... Eu sou Tainara Lopes, sou especialista em parcerias e patrocínios, head comercial do Grupo DLC e host do Empreende DF Cast. E Thay, a gente tá com dois convidados aqui que são fantásticos. Ele, que é chefe de cozinha, pai, marido e empresário, Eduardo Alexandre. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. É um prazer ter você aqui com a gente. E ela, que é a mãe, esposa, gestora, cozinheira e empresária, Camila Moraes. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Pra gente começar, o que é a Fato em Casa? Bom, a Fato em Casa é um sonho, né, que a gente sonha em conjunto. O Eduardo é meu marido e a gente empreende junto. E ela surgiu porque o Eduardo era chefe de cozinha de uma rede de hotéis. Ele é de Recife, veio pra cá pra fazer o cardápio, né, Eduardo? Do hotel. Foi só para dar um treinamento para os cozinheiros, para montagem de pratos. E acabei aí ficando, foi ficando, era 15 dias para eu ficar só. E acabei conhecendo a Camila. Esses 15 dias viraram quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos já? É. Nossa. E o engraçado é que a gente se conheceu pela internet, né? Aplicativo. E eu comecei a conversar com ele porque ele estava vestido de doma, de cozinheiro, e eu sou apaixonada pelo mundo da gastronomia. E eu comecei a conversar por esse assunto em comum. Aí a gente se conheceu, ele trabalhava no hotel. Aí, muito rápido, a gente começou a namorar, noivou, casou. E eu trabalhava na indústria alimentícia já, mas na área de marketing, nada na área de comida. E ele tinha dificuldade de ter um fornecedor de massas artesanais, né, aqui em Brasília. O que ele tinha ou era muito industrializado, ou a qualidade não era o que ele queria. E minha mãe, como boa empreendedora, né, que sempre foi empreendedora, falou: por que vocês não começam a produzir aqui na casa de vocês e fornecem para o hotel? Vocês já vão ter um cliente ali. E aí foi isso, a gente comprou a primeira máquinazinha ali, né, pequena, tudo, e começamos no tempo livre dele, quando ele chegava do hotel e eu, quando chegava do trabalho, a gente ia produzir pro pedido do outro dia. Que legal. E aí foi um sucesso, assim, as massas no hotel, ele fazia festival italiano. Festival italiano no hotel. Eu aproveitava já a hospedagem. A estrutura, tudo. Aí eu dizia: olha, vamos fazer um festival italiano no dia 20. Aí eu: Camila, vamos preparar para fazer o cardápio. E vocês já estavam casados? Já estavam casados. Vocês casaram e aí ficou um tempo e depois... A gente se conheceu, se casou muito rápido. Foi tudo muito rápido. E já tinha nome? Já era Fato em Casa? Não tinha nome. E aí eu tava com uma amiga minha aqui, a Marília, que morava na Itália. E eu falei: amiga, eu preciso abrir uma... Eu tô mexendo com massas, fala o nome aí. Aí ela começou, deu ideia, Fato em Casa, feito em casa, né? Legal. Aí ficou Fato em Casa. E aí, do hotel, eu chamava meus amigos pra ir nessa noite italiana, família. E aí o pessoal começava: mas eu vou receber alguém em casa, você não faz a massa pra mim? Mas eu queria comprar. E aí começou a gente aumentar mesmo. E também o que acontece? A coisa, quando foi começando a crescer assim, era tudo dentro de casa. Sim. Imagina a bagunça que ficava dentro de casa. Farinha pra todo Farinha lado. pra todo lado. Foi daí que a gente pensou em... E até, né, começou a criar um corpo da gente falar assim: poxa, dá pra abrir uma loja. Aí foi minha mãe novamente. Porque minha mãe, você pensou, ela realiza. E aí ela falou: não, então vamos alugar a loja. Já alugou a loja, já contrata o funcionário, ela é muito rápida. E aí eu continuei, né, na empresa que eu tava, o Eduardo saiu do hotel. Foi. Aí ele se dedicou 100% ao negócio e aí começou a fazer massa. Mas, né, como empreender não é fácil, o Eduardo tava lá e assim, vendia uma massa por dia, né? Quando era venda boa, né? Quando era assim, massa por muito... dia. Eu tenho uma história muito legal, que o meu filho, né, é o Murilo, ele quando eu saía para trabalhar, ele chegava e falava: vende 10 hoje. Aí eu dizia: tá bom, vou vender. Aí vendia uma, ou nenhuma, o dia inteiro. Aí vendeu quanto? Eu vendi 8. Ele: poxa, quase. Eu disse: mas amanhã eu vendo 10. Isso ficava nessa, sabe? Porque quando a máquina chegou, a primeira máquina, ele ficava: a gente vai ficar rico, a gente vai ficar... Ele acreditava muito nisso aí. Hoje ele trabalha com a gente, tem 20 anos. Que legal. Aí ele agora vai começar a faculdade, mas ele tá no meio período, ele ajuda a gente lá na produção. E aí a gente abriu a loja e nesse meio termo aí, que a gente tava, é difícil, não é fácil, né? Então uma pessoa
até conhecer o nosso produto, mas o que estimulava a gente era a pessoa que comprou uma massa voltar e falar, poxa, aquela massa foi sensacional, eu comi com a minha família, o pessoal gostou muito. É isso aí que... E aí isso ia estimulando a gente. E aí nisso eu tava trabalhando, e aí eu tive um burnout no trabalho que eu tava, e eu falei, cara, eu quero sair. E eu tava há 20 anos já, então já era a minha profissão. E aí meu chefe falava assim pra mim, mas você vai fazer o quê? Você vai pro concorrente? Eu falei, não, mas eu não quero ir pro concorrente, eu quero sair. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Aí eu falei, não, meu marido mexe com massas. Ele falava, mas quanto ele vende? Eu falava, nada. E aí ele falou, eu falei, mas eu quero sair. E aí o Eduardo falava, sai, a gente vai dar um jeito, não sei o que, não sei o que. Até que eu saio, né, que eu saí, eu engravidei tudo, e a gente tem 3 filhos hoje. E aí eu saí e comecei a me dedicar 100% ao negócio. Então hoje a empresa tem 10 anos, a gente vive e respira isso. Pode continuar. E aí é o que a gente hoje é o nosso... É o sonho que a gente ainda acorda todos os dias, né, para nos dedicar. E hoje a gente tem uma loja, né, física que está há 10 anos no mesmo local. E a gente conseguiu abrir uma produção, que hoje tem uns 200 metros quadrados, que a gente tem uma produção ali exclusiva, né? Que irado. Não, uma coisa que eu acho bem legal da história de vocês é assim, o maior erro da maioria dos empreendedores, é legal que vocês não cometeram esse erro, é de ter uma dor real para resolver. Então, o Eduardo estava dentro desse mercado, estava vendo que faltava massa de qualidade, e isso é muito interessante. Então, primeiro de tudo, parabéns por isso. De fato, é desafio. Esse é um grande desafio. Antes da Fato em Casa, eu queria que você me contasse um pouco. Sempre que você fala da sua mãe, você fala com um apego, e não só por ser sua mãe, mas como se ela fosse uma inspiração pra você. E eu vejo que você fala como sempre alguém que impulsionou vocês, apoiou, como uma conselheira de vocês. Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua mãe, por que ela tem esse perfil empreendedor, o que ela representa pra vocês, pra Fato em Casa também. A minha mãe, ela sempre trabalhou com eventos, então assim, minha mãe era, no início da carreira dela, ela era gerente de uma rede de departamentos, até que ela falou assim, pro dono da loja, eu não posso botar uma barraca de algodão doce aqui fora? Aí ele falou, você é gerente, como é que você vai? Ela falou, não, mas eu tenho tempo livre, não sei o quê. E aí ela colocou, que era o antigo Jumbo, né, que era o antigo Pão de Açúcar lá dos anos 80. E aí ela colocou e foi um sucesso, a barraca de algodão doce, ela começou a trabalhar com festas. E aí saiu meu pai, que também era da mesma área, e começaram a empreender desde que eu me conheço por gente, minha família de empreendedor. Tanto que eu não queria ser empreendedor, esse era o sonho do Eduardo. Porque empreender é muito difícil, a doação é muito grande. Eu brinco que fica rico, fica pobre, fica rico. É vender o almoço para pagar a janta, é muito difícil mesmo. E eu não queria isso, eu falava, não, eu vou ser funcionário o resto da vida, eu quero ser CLT, não quero trabalhar, ainda mais minha mãe trabalhando com evento, então é final de semana, é Natal, Ano Novo, minha mãe estava trabalhando, então assim, e esse era o sonho do Eduardo, e eu acabei entrando nesse sonho junto com ele. E minha mãe, ela tem um papel muito importante, porque ela sempre foi assim, por exemplo, eu falava assim, ai mãe, eu vou parar de pagar meu plano de saúde. Por quê? Eu falei, porque eu não tô sem dinheiro. Ela falou, não, você tem que trabalhar mais, tá trabalhando pouco. Então, minha mãe formou a gente na melhor escola de Brasília, estudei na Católica, que é apoiadora aqui. Que legal, no Centro Educacional? No Centro Educacional. Legal, né? Eu estudei lá também. E a Católica é parceira do projeto. O meu é pequeno. Tudo. Então, estudei na Católica, tenho mais 2 irmãs que também. Então, minha mãe sempre deu uma vida, e eu falava assim, mãe, como é que você dava conta de 3 filhos, E aí, assim, quando apertava, ela ia vender pão no meio da rua, não tinha tempo ruim. E aí, quando a gente montou a loja, foi isso. Ela pegou e falou, não, vamos alugar. Ela já conhecia o dono, quando viu, já estava alugado. Quando viu, ela já comprou uma geladeira. Então, ela é muito rápida e ela é uma mulher de negócio até hoje. Minha mãe tem 73 anos e está montando uma hamburgueria, que vai inaugurar agora no final do mês de agosto. Que irado. E ela não para. Não para. Ela não para. Tem até uma história, né? Porque quando ela foi me apresentar, a minha sogra, aí Camila já tinha falado que eu era chefe de cozinha, tudo. Aí Camila, mãe, pelo amor de Deus, o menino não é daqui. Vai com calma, minha mãe falou assim, tranquila. eu tenho uma ideia. Eu tenho uma roupa de chefe de cozinha, tenho uma doma, e eu vou receber ele de doma. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Foi. Não faça isso, ele não conhece ninguém, se eu quero. Foi a mesma coisa de falar assim, vai que é bacana, vai ser. Meu irmão, ela tava de doma e um buquê de couve assim.
aquela cuca gigante. Aí, opa, só você pensa que é chefe de cozinha, eu também sou, mesmo assim, ela... Ela disse, "Oh, que massa", a gente se abraçou e tudo. Ela já foi falando em empreendimento. Já foi montando mil negócios. Nesse dia incrível, ela pegou um guardanapo. Que ela tem guardado até hoje, faz 10 anos. Assina aqui, Eduardo. Eu não sabia pra que era, eu assinei lá. É o seu autógrafo. Você vai ficar muito famoso. Eita! Tem guardado até hoje, né, Camila? Caramba, que legal. E aí, então minha mãe apoiou, a gente apoia até hoje, né, de acreditar no negócio da gente, de sempre cobrar, ela é muito exigente, então como ela mexer com o evento, eu faço um evento, ela já fala, mas podia ter feito assim, a mesa tinha que estar mais assim. Mas ela é uma inspiração, sim, com certeza. Ó, a gente tem que trazer a mãe da Camila aqui pra dar consultoria pra galera. Ela vai amar. Botar ela lá na Eu quero consultoria de contar minha negócio com a história gente. de vida Ela pra vai ela, pra amar. ver onde é que eu tenho que empreender, que eu ainda não enxerguei. E ela vai sair com 10 negócios diferentes pra você, tá? Que legal, Camila. Que legal. E assim, nessa jornada de vocês, qual foi assim, o maior desafio? O que mudou? Como é que tá indo? Acho que tem uma coisa também legal, acho que o Eduardo e Camila estão quase ficando famosos também. Conta um pouquinho mais desses detalhes aí da criação da Fato em Casa e de como tá hoje. Eu acho que o que segurou a Fato em Casa até hoje, nesses 10 anos, foi que a gente definiu um produto, então sempre quis trabalhar com um produto de extrema qualidade, então com ingredientes de primeira, e a gente segurou essa onda durante esses 10 anos. É fácil? Não, porque tem hora que eu não tinha dinheiro para comprar o filé mignon, mas aí eu não substituía. Eu tirava, que eu falava, olha, hoje eu não tenho essa massa, mas quando eu tinha dinheiro eu ia lá e colocava no cardápio novamente. Então a gente sempre foi muito honesto com quem a gente trabalha, né, com os nossos clientes. E isso vai trazendo novas pessoas. Então a pessoa chamava, e a gente começou a participar de momentos muito especiais na vida dos nossos clientes, né? Que assim, o cliente ia lá com a esposa grávida. Minha esposa tá com desejo e tal coisa. O Eduardo ia lá, fazia. E depois essa esposa voltar com o bebê, depois voltar com a criança, depois fazer o aniversário da criança. Então a gente... eu tenho um cliente que me ligava de vídeo e falava, fulano tá se formando. Lembra que você mandava as massas para ela aqui? Então a gente começou, em 10 anos a gente começou a participar da história, né? O melhor é que a primeira massa que a gente fez, o sabor ainda é o mesmo. Sim, a gente só evolui, né? Entendeu? É legal. Vocês legal. estão dando uma dica pra quem tá nos escutando. Presta atenção no que eles acabaram de falar, que o Eduardo e a Camila acabou de falar, que é importantíssimo. É muito comum em quem tá... Na verdade, não só quem tá começando, às vezes tá no mercado há muito tempo. Num momento de crise, cai qualidade. Sim. A gente vê isso no mercado Muito. frequentemente. Exatamente. Olha, e dá vontade, porque quando a gente vê que não Hoje tem... a gente foi almoçar num restaurante que muito bom, mas hoje já tava diferente. Foi, a gente já percebeu E o que restaurante tava cheio, mas ele já... é muito difícil, porque realmente a crise vai vir. A crise vem e para você sustentar, falar, cara, não vou, é tentador. Mas você fala, poxa, por exemplo, eu evito comer pizza com catupiry, porque a maioria não é um requeijão de qualidade. Aí eu falo, poxa, se eu não como é que eu vou oferecer isso pro meu cliente? Então, a gente pensa muito nisso, né? Então, tá bom o suficiente para isso? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma produção maior, mas eu vivo levando a massa lá para casa e eu viro pro Eduardo, experimenta. Aí ele já sabe que eu vou dar algum puxão de orelha ali em relação à qualidade. Mas a gente preza muito mesmo de bater. A gente já... queijo é o que a gente mais usa, queijo. É muito caro, né? Então, chegou a época de queijo, tá impossível para pagar. Tava mais caro que carne. Tava mais caro que carne. Vários momentos. E aí, a gente tinha 2 notas de queijo para pagar, atrasadas, e não tinha perspectiva pra gente conseguir pagar essa nota, e pedido chegando, encomenda chegando, e eu falei, Eduardo, vamos vender nossas alianças. Tanto que aí, tá devendo até hoje, viu? Eita. Foi. E a gente tomou a decisão de realmente vender. Esse dia aí foi marcante. Foi difícil. A gente com as notas para pagar, no carro, eu esperando o cara para comprar as alianças, e meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. A gente precisa sair nessa situação, mas confiante que o negócio ia dar certo. Isso aí a gente nunca teve dúvida. E nisso o cara chegou, aí botou o preço lá embaixo, eu disse, dá para pagar as notas? Dá. Então bora. Vamos embora, paga essas notas aí. Eu acho que foi uma virada também de chave, desde esse dia que
É o que eu falo, é uma doação mesmo. Então a gente abre mão de muita coisa. Por isso que eu vejo que muita gente desiste, porque não aguenta essa pressão, entendeu? É difícil. É difícil. É difícil. Mas essa pressão, ela existe, ela é real. A pessoa que quer montar qualquer coisa, ela saiba que ela vai passar por isso. Eu falo o seguinte, pode ser até, você fala, mas eu tenho muito dinheiro para investir, mesmo com muito dinheiro para investir. São decisões que você tem que tomar, você abre mão da sua família, você abre mão do seu final de semana. Quem tem muito dinheiro, ele não aguenta a pressão não, ele não consegue gastar muito. Não, e quer o retorno. Ele quer o retorno rápido, né? E assim, Camila e Eduardo, obrigado até por vocês estarem contando, né, isso, porque muita gente às vezes vê na internet que empreender é lindo, é bonitinho, e na verdade, o que vocês passaram é o que a grande maioria, porque dinheiro não resolve o problema. Então, assim, ajuda muito, mas se você investe errado, você pode ter o dinheiro que for, porque se for só dinheiro, se empreender for só dinheiro, todo mundo ia no banco, o banco ia liberar dinheiro pra todo mundo, porque todo mundo ia ficar rico. E o retorno ia ser... É difícil. E assim, o Eduardo, ele por várias vezes eu cheguei e chamava o Eduardo, e tinha tem uma padaria do lado da loja lá, quando eu chamava ele pra tomar café, ele chega e já sabia. Murcho, porque eu ia falar, Eduardo, não dá. Não dá, Eduardo, a porta não tá fechando. Vamos procurar emprego. E aí o engraçado é que quando você tá nessa fase assim, ainda começa a aparecer ainda. Camila, você não quer voltar? Tem uma vaga aqui que é sua cara. O inimigo te testando. É carro, celular, plano de saúde. E aí eu falava pro Eduardo, o Eduardo falava assim pra mim, Camila, Deus aperta, mas não enforca. Aí eu falava, mas tá enforcando. Você avisa aí que tá enforcando. Deus aperta, mas e não aí, acredita, eu falava ele sempre. Ficava, acredita, vai dar certo. Mas e como que foi a época da pandemia pra vocês? Foi ótima. A pandemia foi ótima pra gente. Pro ramo de alimentação, que era o que o pessoal fazia, comer, né? Isso era só o que eu fazia. Vocês foram pro iFood, delivery próprio? O iFood bombou de um jeito que... Mas foi muito difícil, porque assim, a gente tava com uma bebê pequena, minha filha não tinha 1 ano, então era arriscado o Eduardo ficar, né, indo pra loja, então decidiu, não, você fica com as crianças e eu vou pra loja, mas mesmo assim, a gente era, né, que a gente não conhecia. Tinha uma funcionária que ela tinha problema já de respiratório, ela já deu férias pra ela, né, pra não ter problema. Teve outra que eu disse, fica em casa que eu vou ficar sozinho. Aí eu botei o balcão lá na frente pra ninguém entrar, né? Entendeu? Fechei, pra ninguém ir no banheiro, nada. Cheio de massa ali, só vendendo, né? Só que a menina disse, eu não aguento ficar em casa não, Eduardo. Disse, mas ela tem carro. Eu disse, vende carro, bonitinho, fica e você aqui, de máscara, e vamos arrebentar. Pronto. Aí a Camila ficou em casa, que tá com a Helena novinha. E foi um período... uma incerteza. Minha mãe ficava, fecha, segura a onda, não sei o quê. Eu falava, mas eu vou viver do quê? E graças a Deus a gente não fechou na pandemia, mas... É legal saber isso, porque muitos negócios tiveram dificuldade, né? Agora a alimentação, de fato, quem soube... Mas é isso, quem soube aproveitar. Porque teve muita gente que não aproveitou como vocês aproveitaram esse período. Porque, de fato, eu sou das pessoas que só comia. Só comia. Um dos meus negócios, né, continuou, a gente já tava atendendo mais do que... Eu tava com 60% de inadimplência, atendendo mais, porque eu tenho uma das minhas empresas de contabilidade. Então, tudo que tava acontecendo, a gente tinha que ajustar. Então, assim, não tinha que trabalhar. A única coisa que tinha pra fazer era comer. Era o dia inteiro no iFood. Life. Não podia sair de casa. Era o dia inteiro no iFood. Mas que legal. E aí, como é que foi esse período? Vocês entraram no iFood? Como é que foi essa adaptação? Porque também não é simples, né? A gente já tinha um iFood, né? Já tinha um iFood. Mas era devagar, né? Era devagar. E depois, muito cliente começou a conhecer a gente, né? Não, o engraçado é que tinha um cliente que ele é advogado, aí ele já chegou pro Eduardo com um papel impresso. Não fez. E chegou e falou assim, se alguém chegar aqui, eu já emiti o documento, você é pra estar aberto. Ele é um cliente, eu falei, mas advogado. Que medo de não ter lasanha. Aqui, tá aqui bonitinho, qualquer coisa me ligue. Qualquer coisa me ligue que eu venho aqui e a gente resolve. Isso que é produto bom. Não deixe me alimentar, não deixe me alimentar. Foi desse jeito. Com medo da gente fechar. A única coisa boa da minha vida nessa pandemia tá sendo essas massas, então não pare não. Muito bom. E aí a gente passou por esse, né, pela pandemia, e aí outra coisa que a gente sempre teve, por menor que fosse a Fato em Casa, a gente sempre pensou em processos de empresa grande. Então, por exemplo, eu passei por 2 consultorias aqui já com vocês, e aí tudo que falava, tal coisa, tal coisa, tá. Aí elas me falavam, tá fácil, porque você já tem uma estrutura
Porque eu acho que é isso. Não é porque você é pequeno que você não tem que ter processos. Então, a gente tem ficha técnica, igual o Eduardo falou assim, a lasanha que comeu há 10 anos é a mesma, porque a gente tem receita, a gente tem ficha técnica, a gente segue padrão, a gente tem os ingredientes que a gente usa, os fornecedores. Então, a gente, para conseguir, né, permanecer por esses 10 anos, a gente foi trilhando caminhos de, poxa, eu sou pequeno, mas eu não preciso, né, por ser pequeno, amador. abrir mão. Isso. Ser amador. E aí, no meio dessa história toda, a gente sempre trabalhou muito, então eu falo que a Fato em Casa, hoje ela existe porque tem eu e o Eduardo atrás, porque se faltava funcionário, quem estava ali era a gente. Então, cozinhando, atendendo, fazendo todo esse processo. E aí, no meio da história ali, lá pro ano de 2023, eu descubro um câncer. Eu sentindo muita dor, muita cólica, tal, não sei o que. Quando eu vou no médico para tomar uma medicação para voltar para trabalhar, porque era assim, tomava medicação e passava a dor, eu ia pro trabalho. A médica virou, aí eu fiquei no hospital. E aí o Eduardo falou, eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer não sei o quê. Me deixou no hospital e fiquei. E aí a médica passou, eu tomei medicação, a dor passou. Aí eu falei pra ela, doutora, não pode tirar não o acesso pra eu poder ir embora? Ela falou, não, eu tô só esperando uma vaga na UTI pra te internar. Eu falei, o quê? Eu nunca fiquei nem gripada. Como assim, vaga na UTI? Ela falou, não, porque os seus rins estão parados. Aí ela falou, não, você vai internar agora. Aí eu internei, fui pra hemodiálise, e descobri que era um câncer de colo de útero. E já estava no estágio avançado, que ele já tinha... Isso é coisa de ficar falando, né? Mas é bom. Vamos conscientizar as pessoas. E aí, ele já tinha expandido a ponto de parar meu rim. Por isso que parou o rim, era um sintoma do câncer. E aí eu tive que ficar internada nesse tempo e continuei trabalhando. Então, assim... Mulher, como é que você tava aguentando de dor? Não, aí medica, né? Medica e toma... Eu gosto da vida de empresário. Exatamente. É assim, né? Assim, cara, tem que... Não tem o que fazer mesmo. Não, e o engraçado assim, que quando eu fui internar, a médica falou assim, aí eu falei, mas por quê? Eu vou pra UTI e tudo. Ela falou assim, Camila, você tá com um índice que eles chamam de creatinina? O teu tá 11. O normal é 1. Com 7, a pessoa entra em choque. Tanto que quando eu fui passar para os médicos que você internar, eles falaram, ela veio de UTI móvel, ela tá entubada, não sei o que. Ela falou, não, tá assistindo TV na sala de recuperação lá. E eu lá tomando café. Ela tá preocupada em voltar para a empresa. Era tipo isso. E aí, eu tenho uma resistência à dor muito grande. Então, aí eu ficava tomando medicação, achava que estava tudo bem. E aí, eu tive que internar e tive que parar. Então, eu achava assim, que... A Fato não teria um Natal se eu não estivesse, ia sair pedido errado, o cliente ia atrasar, não ia ter Dia dos Namorados, não ia ter... E eu passei, eu acho que 1 ano internada ali. Natal eu estava internada, Dia dos Namorados. Tinha uma amiga minha que ela falava assim, não, quando dá data comemorativa você já inventa uma doença, né? Porque eu acabava me internando novamente. E passei por esse período internado e trabalhando. Então, continuei fazendo a gestão, continuei cuidando do financeiro, continuei atendendo o cliente. E aí os clientes queriam saber como é que eu tava, tudo. Eu falava, gente, ó, no Instagram da Fato eu não vou falar sobre minha doença. Se vocês quiserem me acompanhar no pessoal e saber como é que eu tô, aí vocês seguem lá. Mas continuei postando, continuei trabalhando. Aí eu lembro assim que teve um dia... Eu fazendo hemodiálise, então o sangue entrando por um lado, saindo pelo outro, e eu atendendo uma cliente, e eu demorei para responder aquela cliente. E ela pegou e me pagou um sapo. Ela falou, é porque é um absurdo, eu mandei a mensagem não sei que hora, não sei o que. Aí nessa hora eu falei, olha, você me desculpa, é porque eu tô na UTI, e tô fazendo seu atendimento, mas me perdoa por ter atrasado. Aí ela pegou e falou, desculpa, eu não sabia. E aí eu fico pensando muito que a gente não se coloca no lugar do outro, né? Então eu nunca sei o que o outro tá passando, o que aquela pessoa ali tá... Quando eu falo que empreender é se doar muito, é nessas situações. Então, a pessoa que tá ali servindo o seu café, ela deixou de estar com a família dela, ela deixou de curtir o Dia dos Namorados dela para te atender num restaurante. Então, e aí foi uma fase que a gente passou. Então, passou o Dia dos Namorados sem a Camila, e isso me fez ver também que eu consigo não estar presente fisicamente e as coisas acontecerem. E o Eduardo a mesma coisa. Né? Porque a gente tinha esse negócio de eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. E aí, por exemplo, o Eduardo agora vai viajar no Dia dos Pais. Isso não acontecia nunca. Então, hoje a gente consegue ter uma estrutura
para que ele consiga passar o Dia dos Pais com a família dele lá no Nordeste e aqui a coisa aconteça ainda. Cara, eu fiquei um pouco sem palavras. Eu também. Parabéns, assim, porque a gente sabe que a vida do empreendedor de fato é complexa, muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas, mas assim, realmente o que você fez é algo que muitas pessoas não fariam para fazer o negócio acontecer. Então, Sim. parabéns por isso, de vocês dois, porque... Não, pô, e eu acho que até me ajudou, porque você imagina, você ficar numa UTI ou num hospital o dia inteiro, não tem nada pra fazer, o tempo não passa, a comida é péssima. E aí, eu trabalhando, pelo menos eu tava ali, tanto que o pessoal chegava e falava assim, quando eu descobri que era câncer e tudo, aí o pessoal chegava e falava assim, a senhora tá ciente do seu diagnóstico? Aí eu falava, tô, câncer, grau tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí tá bom, aí passava um pouco, aí vinha a psicóloga. Mas a senhora tá ciente do seu diagnóstico? Falava assim, meu Deus, essa mulher não tá entendendo o que tá rolando. Não é que eu não tô ciente, eu tô uma empresa, entende? Eu tô ocupada agora no momento. Deixa eu só terminar de atender. Eu te respondo, você tá trabalhando. Eu vou fazer uma venda boa. Mas, caramba, parabéns por isso, de verdade, Mas sim. é. Exato. E uma coisa que vocês falaram, que eu acho que também é legal citar, é esse aprendizado que muitas vezes o empresário ele não tem, de que a empresa vai acabar se ele não estiver lá. Claro que em alguns casos, que às vezes só o empresário ainda não tem equipe, isso vai acontecer, mas muitas vezes é muito mais medo, né? Da gente não ter que colocar processo, a gente não contratar Sim. pessoas, e aí acaba se prendendo, Isso. e eu brinco que aí a empresa ela vira uma prisão, você vira um empresidiário. Sim. Você deixa de ser verdade. empresário, deixa de ser empreendedor, e você vira escravo do teu próprio negócio. E aí é difícil até, era assim, a nossa cozinha ficava dentro da nossa loja, né, na área de venda. Então o cliente, ele chegava, ele encontrava eu e o Eduardo ali, e às vezes ele falava, não, faz uma massa assim pra mim, eu quero com molho tal, e a gente conseguia atender por estar ali dentro. No começo desse ano a gente mudou, e aí então a gente tirou essa cozinha de dentro da loja e tem uma cozinha separada. E aí o cliente teve essa ruptura. Então o cliente que via a gente todo dia, hoje já não vê mais. Então o cliente que ele conseguia que a gente fizesse o negócio ali na hora, hoje ele precisa pedir com antecedência. Então é difícil também. E a gente conscientizar o cliente que a massa continua a mesma, que a qualidade continua a mesma, que, por exemplo, teve uma cliente essa semana até que ela falou assim, eu preferia quando vocês ainda eram menores, porque a gente vocês conseguiam atender a gente melhor. Eu falava, não, mas a gente continua atendendo da mesma forma, só mudou ali. É porque não vê mais o rosto de vocês. Mas Então, isso é bom porque o negócio de vocês ele não pode depender de vocês ali 100% no contato ali em com o cima, cliente. sim. Eu não sei quais são os planos da Fato em Casa para daqui a alguns anos, mas a gente vai chegar nisso. Mas quando vocês expandirem, tiverem outras unidades, vocês não vão Não tem conseguir como, a gente conhecer tá ali todos em os cima. clientes e tal, o rosto É. sempre. Então, o objetivo é ter uma equipe treinada que consiga replicar o processo, justamente como é o modelo de franquia hoje, para que vocês consigam expandir, manter a Sim, qualidade isso. e o cliente entender que vocês estão na essência, mas vocês não estão lá não todos os dias. precisa estar ali Exatamente. todos os dias. E essa mesma cliente, no domingo, ela levou umas travessas. Aí, porque a gente montava lá na loja mesmo, as travessas, tudo, agora a gente tem que levar pra cozinha da gente lá e trazer, né, no domingo. E no sábado e domingo, praticamente, a gente não tá mais tranquilo, né? Mas eu disse, não, a gente vai fazer essa travessa, aí no domingo, eu e Camila, a gente fez a travessa do dia, a massa do dia. Na hora que eu tava entregando lá, ela chegou. Aí ela olhou, oi, não sei o que, ela disse, aqui, ó, sua massa foi feita hoje. Eu aproveitei, né, porque ela fui ela na hora, sua massa foi feita lá, ela ficou feliz pra caramba. Não, e a gente... Que legal isso. Então, o cliente... É difícil também para o cliente Sim. entender, né? Que a gente precisa crescer, eu preciso sair. Então, assim, hoje, depois de 10 anos que eu consigo olhar para a gestão do meu negócio sem estar falando, eita, peraí que o molho vai queimar. Sim. Então, era assim. Então, eu ia fazer um post, eu tinha que parar ali o que eu estava fazendo para conseguir. Hoje, a gente já consegue falar, não, vamos... Hoje eu tenho um escritório, né? Antes eu falo que o meu escritório, do lado da loja, tem uma loja de biscoito. Aí tinha um banquinho lá que eu sentava e falava para os funcionários do biscoito, tô no meu escritório aqui, que era a hora que eu ia pagar boleto, que era a hora que eu ia falar com o cliente. Então, a gente está evoluindo e alguns processos precisam mudar, né? E os clientes têm... E outra coisa, quando a gente sai da cozinha, cara... que a gente sai do operacional, a Aqui, gente o que começa... eu tô aprendendo aqui no EmpreendeDF, cara, é fantástico, né, Camila? Com essas duas consultorias que a gente teve, a mente já fez pum. Eu disse, caramba, tá vendo, Camila? A gente fazendo lá aquela mesma coisa, Não, a mesma e você coisa. não tem tempo, Sem né? tempo Pra... de conversar com pessoas, com especialistas. Cara, tá sendo fantástico mesmo.
E tem uma frase que assim, ela é meio batida, mas ela é real. E eu gosto, que é... Se ninguém tá tendo tempo pra pensar no negócio, quem é que tá pensando nele? Exatamente. Eu tenho uma amiga que é dona de uma casa de massas aqui também, que ela fala assim, Camila, quando a gente tá muito na operação, a gente deixa uma vaguinha aberta, que é a de dono. Sim. Então a gente precisa ocupar esse local, a gente precisa ter tempo para conversar. Então, por exemplo, se fosse ano passado, a gente não tinha tempo para estar aqui nas consultorias, para, né, se dispor assim. Então, isso a gente começou a ver e ver que para crescer a gente precisa disso. A gente tá vendo até que a nossa equipe dá conta. Sim. É uma coisa que a gente eu pensava que isso não existia. Na minha cabeça, não, vai sair uma merda, vai sair, pelo amor de Deus, se a gente tá lá olhando, que nada mesmo. É você ter processo. Certinho. Ó, antes de qualquer coisa que a gente possa falar, eu quero dar parabéns pra vocês por confiar na equipe de vocês. Porque, como gestores, eu gestora, o Marco gestor, a gente sabe o desafio que é treinar, confiar, deixar errar e ver que tá errando pra aprender. Pra conseguir não ajustar, não querer ir lá no meio. Não, faz assim, não, deixa que eu faço. Então, é um grande desafio. Vocês têm uma operação que depende hoje das pessoas fazerem da forma que vocês começaram há 10 anos atrás. Não, Então, parabéns por isso. O treinamento, eu digo que é um evangelho, né? Vocês vão evangelizando as pessoas para que elas façam da mesma forma. E até o telefone. Então, por exemplo, eu passei 10 anos atendendo todos os clientes. Então, por exemplo, hoje, quando a menina vai atender, ela tem que falar: oi, eu sou a Nádia, porque o pessoal já fala: Camila, eu quero não sei o que, não sei o que. Ela fala: não é a Camila, é a Nádia, é a Isabela. Ontem mesmo eu tava descendo, aí eu vi o menino pegando lá, né, o Vitor, na massa. Aí eu... Doido pra tomar. Rapaz, parece que é automático, doido pra tomar, calma aí. Que eu faço rápido, papai. Ele... Eu disse: não, cara, deixa ele fazer. Falando comigo mesmo, eu subi, eu disse: Nádia, eu deixei o Vitor fazer lá, todo dia nada. Não, ele faz, pode ficar tranquilo. Porque no começo ele fazia uma massa muito fina, tá entendendo? Quando a gente fazia algo pré-cozido, aí tudo, e tirava ela, se rasgava, tudo. Aí eu falei, eu até botei a marca lá, peguei um negocinho, marquei. A penúltima passada é aqui e a última é aqui. Eu falando. Aí ele faz certinho, hoje ele me ensina. Mas isso é legal. O cara tá me ensinando hoje. Porque, tipo, de fato, o funcionário não vai fazer igual a gente faz. Ele pode fazer melhor, tá errado, ele pode fazer... né? Mas qual é o ponto? Quando a gente começa a entender isso, e é difícil, é muito difícil, você começa a perceber que às vezes ele vai fazer 50. Só que tá tudo bem. Porque você faz 100, ele faz 50, vocês têm 150. Agora, só você faz, é só 100. Sim. Exatamente. Então, esse é o maior desafio. E aí eu demorei muito, assim. Minha formação foi eu queria virar funcionário público. E aí fiquei noivo, resumindo assim, uma história longa, fiquei noivo, fui trabalhar com os meus pais e comecei a gostar desse mundo do empreendedorismo. E aí uma das coisas que eu demorei muito para entender, que é aquele PDCA, que é aquele planejar, fazer, checar e agir, é o que cada vez mais vocês vão estar agindo. Que é, poxa, a massa tá muito fininha. Opa, onde é que no nosso processo tá errado? Isso. Para que o funcionário ele entenda e que ele consiga agora saber que não, a massa tem que estar mais... E é isso, a partir de agora é cada vez mais isso. E é que muita gente que tá nos escutando não entende ainda. E o que eu achei legal, que vocês deixaram claro desde o início, é que vocês pensaram nos processos desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, sim. Então isso facilitou muito, tenho certeza, esse processo. E buscar, porque eu falo que nada forma a gente para ser empreendedor. Sim. Então, eu sou formada na área de marketing, trabalhei em empresas multinacionais, mas não é, a vivência não vai ser. Então, por exemplo, às vezes eu tô falando com o meu contador, que eu falo assim, não, explica como se você estivesse explicando pra uma criança, que eu não tô entendendo nada. Você tá falando aí, eu tô viajando. Então, é muito difícil. Então, você imagina pro cara da pipoca, o cara que fala, não, vou vender um cachorro-quente em casa. É muito complicado. Só que a gente tem ferramentas, hoje, graças a Deus, a gente tem instituições como a de vocês aqui, que estão aqui para falar assim, calma aí, vamos, deixa eu pegar na sua mão aqui e vamos por esse caminho. Eu, quando estava na faculdade, eu estagiei no Sebrae. O Sebrae também poxa, fantástico para quem... E a gente acaba não usando essas ferramentas, né? Então, a gente acaba... Bate cabeça e depois que vai procurar ajuda, né? Então, o Empreende DF, quando eu vi, eu fiz minha inscrição e falou, poxa, vocês foram aprovados, tal. E a gente vem e vê a qualidade que vocês oferecem pra gente. Porque quando a gente senta com o consultor, quando a gente senta com vocês... A gente não fica pensando assim, não, ele tá ganhando, mas ele tá esperando passar ali o tempo da... Porque eu já fiz milhões de consultorias, passei por milhões de consultorias que você sente isso, ele tá
vai falar ali o beabá pra passar o tempo e Vai bater te a entregar uma consultoria. receita pronta que ele já Isso. tem ali dentro do Não é, computador. são pessoas que durante o tempo elas estão imersas na sua empresa. Então, os 2 consultores que eu passei foram assim sensacionais de você Melhor, falar eles assim. ainda remarcam, ainda quero te ver tal não dia. tal dia. Tem a outra então assim, você falar assim, poxa, um cara parou 2 horas pra pensar na minha empresa, né? E não só falar assim, faz isso, faz aquilo, aquela receita de bolo, né? É de não falar assim, peraí, vamos entender como é que tá, deixa eu entender qual é a dificuldade e o que a gente pode ajudar. Então, assim, sensacional. E é muito bom, Camila, que justamente o Empreende, ele tira vocês do ambiente de vocês, porque lá dentro você fica preocupado com toda a operação. O WhatsApp Sim. tá funcionando, as massas estão sendo feitas, como é que tá todo o fluxo, toda a Isso, operação de isso vocês. mesmo. Quando a gente traz vocês pra É. cá, vocês conseguem ter uma visão de drone, que é olhar de cima. Então, vocês não estão lá dentro, vocês estão vendo de cima o que precisa ser ajustado. Então, isso faz toda a diferença pro crescimento de vocês daqui pra frente. A história daqui pra frente, ela vai ser outra. É sensacional. O trabalho de vocês é de tirar o chapéu. Agora, tem uma coisa. Vocês falaram, e assim, eu tenho informação, mas eu quero... que a gente tem que se falar daqui. Tem que vocês chegar falaram- nesse ponto. Tem a assinatura do Eduardo lá e eu fiquei sabendo que vocês estão ficando famosos. Que história é essa? Essa é uma história muito legal. A minha mãe, né, voltando a falar da minha mãe, ela mora no setor de chácara. E aí todo o endereço que ela coloca o endereço lá da loja. Aí até aí tudo bem. Aí um belo dia, a gente tá trabalhando, né, fazendo ali, eu recebi uma encomenda no dia anterior e a cliente falou assim, mas eu queria para 11 horas, pode ser? Eu falei, pode. Mas você vai estar na loja? Eu falei, vou, mas vai estar com seu nome. Aí eu nem estranhei, porque o cliente realmente pergunta, né, como é que retira a encomenda, ok. Passei a encomenda pro Eduardo, aí ele já tinha uma loja separada para ele fazer só as massas, e lá na nossa loja a gente fazia os molhos e as montagens. E aí tinha um ravioli que ele tinha que fazer, ele foi fazer, me deixou na loja, a gente trabalhando, tudo. E aí a menina que trabalha comigo, eu fritando parmegiana ali, ela falou assim, Camila, a rua tá cheia de repórter. O que é? Aí, como boa fofoqueira, a gente vai lá e fala, peraí que eu tenho que ver o que tá acontecendo aqui na rua. E aí, quando eu tô saindo, que eu paro pra ligar um refrigerador que tava desligado, entra nada mais, nada menos que loucura. Luciano Huck. Aí, na hora, ele falou, prazer, Luciano. Prazer, Camila. E aí, ele falou, não, eu tô com fome. E aqui tem comida boa. E até então, a gente não sabia... Nada. Eu falei, tá passando aqui. E ele, na hora que ele entrou na minha loja, ele falou assim, acabei de vir, passei na padaria, passei numa loja de carros e vim aqui. Aí eu falei, meu Deus, do mesmo jeito que ele passou, ele pode passar aqui. Então eu Fingir naturalidade. fingi naturalidade e falei, seja muito bem-vindo e tal. E aí ele falou assim, aqui tem comida boa, então o que é aqui? Eu falei, não, aqui é a casa de massa, é só sua, não, é minha, do meu marido e tal. Aí ele, vamos pra trás do balcão. Aí foi pra trás do balcão, começou a falar, tudo. Aí ele falou assim, então, eu fiz uma encomenda, cadê minha encomenda? Aí eu falei, eu pedi um ravioli e um parmegiana. Aí eu falei, meu marido tá fazendo sua encomenda. Ele, liga pro teu marido aí. Aí ligou, aí eu falei assim, Eduardo, tem um amigo meu querendo falar com você. Quando eu passo... Quando eu vejo aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu. Aí o Luciano Huck deu um grito. Aí ele já viu meu sotaque, aí já ficou tirando uma onda comigo, tudo. Ele, vem pra cá que eu tô com fome, Eduardo. Vem, bora, traga meu ravioli. Desligou, disse, meu Deus, peguei me tremendo todo. Aí peguei os raviolis, botei no carro, rapaz. É 1 quilômetro que eu tenho que andar o percurso, né? Mas parecia a eternidade. Eu disse, meu Deus, se ele quiser que eu imite a Gretchen, eu vou imitar. Eu vou fazer qualquer coisa, eu não vou perder essa oportunidade. Mas quando eu chego, Lotada. a loja lotada, não tinha onde estacionar. Aí eu deixei o carro lá embaixo e vim com o ravioli. Aí a turma começou a abrir, não foi, Camila? Aí, ela aí, foi aquilo lá. Aí ele, vem cá, mostra aí, é de quê? Não sei o que. Ele começou a perguntar, ele gostou muito. E aí ele pega e fala, sua mãe é Maria Terezinha, não sei o que. Eu falei, ele falou, então deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aí ele pega e abre uma mochila e tem uma barra de ouro, né? Tanto que, aí, contando a história, minha mãe ganhou 1 milhão no Familhão do Luciano Huck. E aí ele mostra a barra de ouro pra mim, então eu pego. Aí nisso, o pessoal que tava fora da loja tirou foto. Aí pronto, eu era a milionária. E saiu no Léo Dias. Saiu em tudo que era lugar, Correio cozinheira que está Brasiliense, milionária. eu lá de touca. Da casa de Eu massa. de touca, a coisa mais linda, eu lá com a cara, a milionária. E eu Caramba, então isso viralizou muito. viralizou. E aí começou
E aí, quando ele pegou e a gente foi entregar, que aí ele falou, cadê sua mãe? Eu falei, olha, minha mãe abriu um mercadinho, porque quando eu falo que minha mãe é empreendedora, ela abriu um mercadinho perto da casa dela. Escondido, tá? Não contou pra ninguém, ela foi lá e comprou esse mercadinho. Pequenininho, uma coisinha. Aí eu falei, minha parada. mãe tem um mercadinho, aí ele falou, então vamos lá entregar esse prêmio pra sua mãe. Aí entramos dentro da van, e aí conversando, ele falou assim, poxa, eu gostei demais do negócio de vocês e tal. Aí ele falou, mas vocês são restaurante? Eu falei, não. Aí ele falou, melhor. Eu acho que quando ele fala, né, o negócio dá o boom. Mas eu falei assim, eu disse, eu já sei o que eu vou vender essa semana. Eu não pedi nada, eu só falei assim, eu já sei o que eu vou vender. Aí o que é? Não sei o que. Eu disse, é seu ravioli do Hulk. Aí ele olhou, não foi não. Ele olhou assim e falou, gostei. Faça desse jeito. Aí ele começou a falar. Ele disse, olha, eu quero com mussarela de búfalo. Ah, não. Aí o câmera falou, faz uma massa verde por causa do incrível Hulk. Aí com massa verde, aí a produtora dele, a gente pode gravar? Eles fazendo a receita? Fazendo a receita, pra ser a receita do familhão? Aí ele disse, pode sim. E eu por dentro... Deu certo! Pode sim. Beleza. Não vai, Camila? Aí ele pegou e falou assim, vocês estão no iFood? Aí eu falei, tamo. Aí ele falou assim, então, vocês têm 2 semanas pra se organizar, porque eu vou falar o arroba de vocês ao vivo. Então, se preparem, né? Aí eu peguei e falei, eu posso falar o que aconteceu? Ele falou, pode. Porque, né, o pessoal já gravou tudo mais... Se eu fosse vocês, eu mantinha ali o segredo, até porque o pessoal fica, né? Aí eu sei que o pessoal falava assim pra mim, eu falava, gente... E olha só essa história. A gente pegou e foi entregar o prêmio pra minha mãe, chegou lá, entregou o prêmio. E nisso, a gente tinha uma encomenda pra entregar. E sai eu e Eduardo, a menina que ficou na loja não sabia da encomenda, e quando eu vejo o telefone tocando, a encomenda. E o Luciano Huck gravando, e eu aqui assim, ó. Resolvendo problema. Aí ele virou, não, aí eu falando com a cliente, falei, não, eu já vou entregar porque aconteceu um problema, não sei o que. Ele disse, aí ele virou você e falou tá assim, igual a minha filha. sai do telefone, Camila, você tá igual a minha filha. Eu falei, Luciano, quem ganhou 1 milhão foi minha mãe, não fui eu não. Eu tô atendendo cliente. E aí eu virei pra essa cliente e falei assim, desculpa, é porque a gente teve um problema agora. Aí ela falou assim, se o problema foi esse, eu perdoo. Ela já tava com a foto do Luciano Huck na minha loja. Foi. Eita! Ela mandou a foto. Ela, Que se legal. o problema é esse, tá perdoado. E a gente foi entregar lá pro E pai aí dela. depois a gente correu, deixou minha mãe lá, correu, fez a massa e foi levar lá pra esse cliente. E nisso eu fiquei na cabeça, eu disse, caramba, vamos fazer essa massa, não sei o que, eles vão vir. Passou uma semana, nada. 2, nada. E eu falando Não, e o pra Eduardo contando pra Deus e o todo mundo. mundo. Que eu sou um marketing humano. Pra quem vinha, eu disse, pai, ainda vou fazer um negócio pro Luciano Huck, e nada de E o acontecer. Eu Eduardo disse, para Camila, de falar, porque faz o seguinte. tudo muda, né? Faz o seguinte, manda uma mensagem pra... Esqueci até o nome dela. Pra Manda produtora. pra produtora. Pra produtora. E pergunta se eu posso gravar de celular. Se tem que mandar, como é que Como é manda? que é? Se o celular é deitado, é em pé, como é que ela quer? Aí quando a Camila perguntou assim, não, a gente tá mandando uma equipe pra ir. Quinta-feira tá bom pra vocês? Camila, tá bom? Eu disse, tá ótimo, até hoje. O que vocês quiserem, eu quero. Se quiser, agora eu estou Aí pronto. eles vieram, meu irmão. E a gente gravou, ficou massa. A gente vai mostrar pra vocês. Tirado. Legal. Caramba. É, E boa aí, história. e o legal é que, assim, o Luciano Huck, ele apareceu na vida da gente, claro que muda, mas antes disso, tem 10 anos de história, né? Então, tem 10 anos de dedicação, tem 10 anos. Então, não é uma empresa que vai falar assim, o Luciano Huck veio e foi Não. isso que mudou minha vida. Não, foi tudo que eu abdiquei, tudo que eu investi, tudo que a gente se doou pra hoje a Fato em Casa tá fazendo A 10 gente anos já tava agora em toda agosto. organizada. A gente já tava com uma base, entendeu? Como é que é? Uma Não, mas base. isso é legal. A gente tava com uma base. Porque se a gente não A tivesse essa base, a gente também oportunidade não ia adiantar de nada. Eu tenho uma tese, pra mim, sorte é oportunidade alinhada com preparação. Sim. Não existe sorte pra quem tá despreparado. Isso. Porque ele poderia ter vindo, vocês poderiam estar despreparados, Podia ter Ia virar piorado, né? teria piorado. Piorado, com certeza. Então, acho que essa é a grande questão. Que a sorte, ela existe, porque a oportunidade ela não vai aparecer pra todo mundo. Sim. Minha mãe nunca ganhou. Luciano, 1 milhão. não, isso nunca aconteceu. Não, Mas é aquilo, E- vocês estavam preparados. Então ele isso é dentro legal. da van, ele falou assim, sua mãe tem um mercadinho? Eu falei, tem, abriu esses dias. Ele falou assim, e me fala, esse dinheiro vai acalmar ou vai acelerar? Eu falei, vai acelerar total. Tanto que agora ela vai inaugurar uma hamburgueria. Há muito contra-gosto. Mãe, vai viajar. Pega, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de negócio. E ela vai abrir essa Ela, hamburgueria. Eduardo, eu vou esperar você chegar pra fazer o meu cardápio.
Isso que o Marcos falou sobre sorte. 10 anos de negócio não são 10 meses, não são 10 dias, não são 10 semanas. São um repertório. Vocês têm 10 anos de repertório, de erros e acertos. Então, tudo o que aconteceu, precisar vender as alianças, casar super rápido, abandonar o CLT e começar a empreender, o Luciano Huck até vocês. Eu queria que de tudo isso vocês falassem pra gente. Quando vocês pensam em todo mundo que está empreendendo hoje, começando, que o empreendedor brasileiro, de verdade, ele começa a empreender por necessidade. Sim. Então, ele começa por uma questão de saúde, ou para sustentar a família, ou para dar uma vida melhor para os filhos. Desemprego, né? Sempre é a necessidade. Então, ele não tem aquela consciência do que tem por vir, ou até onde ele pode chegar. Se vocês pudessem dar uma dica para esses empresários, qual dica vocês dariam? Vá com medo. Eu acho que é isso. O medo ele vai aparecer, a incerteza ela vai aparecer, mas continue. Eu acho que é isso. É continuar, pensar que o dia seguinte vai ser melhor, entregar o melhor, né? O que se propor a fazer, fazer o melhor, né? Naquilo que a pessoa der conta, mas não desistir. Realmente a gente escuta isso, fica clichê até, mas é o que a gente vive. Não desistir. Eu sempre falo isso a vida toda. Acredita. Acredita que não é possível. Se você faz a coisa certa, não tem como dar errado mesmo. Não tem como dar errado. E quando as coisas dão errada, vai dar certo. É porque ainda não chegou no final. Exatamente. Eu gostei da frase. Deus aperta, mas não enfoca. Tá aqui, não tem isso aqui tá como. anotado. Mas é realmente isso. Buscar quem sabe mais que você. Então, se é seu vizinho, hoje a gente tem a internet aí, né, que a gente consegue estudar, mesmo sem, não preciso estar dentro, eu não tenho condição de ir para uma faculdade, de pagar um curso, mas, poxa, quantas pessoas a gente tem aí que dá, né, que oferece um conteúdo gigante, de graça, e é realmente isso, entender que a gente não sabe tudo, então, apesar dos 10 anos, eu falo que a gente ainda está aprendendo. Né? Então, a gente se propôs a vir aqui porque realmente o Eduardo sentou aqui, a gente sai com a cabeça daqui, explode a cabeça de falar assim, poxa, olha quanta coisa, olha o que a gente não pensou, o que realmente a gente tem que trabalhar. E é isso, é ir com medo mesmo. Sair do amadorismo. Isso. Você é pequeno, tá começando a montar uma coisa em casa, já pensa como grande, já pensa em processo. Já pensa nas tuas receitas bonitinhas ali, pra ser intocável, não negocia produto. A minha mãe já faz ao contrário, tá? A minha mãe, eu falo pra ela, mãe, você tem tempo, você tem dinheiro, faz um negócio. Ela já decidiu que ela ia montar um negócio, ela já contratou um funcionário. Então ela tem um funcionário ganhando por 3 meses sem ter um negócio. Ela contrata pra crescer. Ela faz o negócio. Tem 2 chapéus, né? Tem o do empreendedor, que acho que é muito de somar, e tem o chapéu de empresário. Que é o chapéu de empresário, é o que o Eduardo falou muito sobre gestão. Então, algumas pessoas são empreendedoras demais. Minha mãe até demais. 1000 negócios, ela sai com 1000 ideias. Mas... E foco, né? Foco no que você quer. O foco é fundamental. Porque o que acontece? A gente tem uma casa de massas. Eu não vou vender pão de queijo. O movimento pode cair. Eu não vou vender pão de queijo, eu não vou vender din-din, eu não vou vender nada. Eu vou ser especialista no que a gente trabalha. Então, pra gente se tornar especialista e a pessoa, quando pensar em comida italiana, pensar na gente, eu não posso estar querendo abraçar o mundo, né? Então, é fazer até dar certo, é ser obcecado pelo que você criou. Exatamente. É isso mesmo. E, pessoal, Eduardo, Camila, como é que as pessoas acham vocês e a Fato pra falar com vocês, conversar com vocês? Pedir massas, como é que... Onde que encontramos Onde vocês? encontra? A gente tem uma loja na Kennedy D40, em Taguatinga Norte. Essa loja que tá lá há 10 anos. E também tem o nosso Instagram, né? Que consegue falar com a gente, que é o @fato com 2 T's, Fato em Casa DF. E também tem nosso telefone, pode falar? Claro! É o 619-9241-4333. Então, hoje a gente fez um evento aqui pro Empreende DF, que foi um presente pra gente, esse convite. E foi assim, e o pessoal ficava assim, mas vocês fazem evento? Não, a gente não faz evento, a gente não tem estrutura de evento. Então, a gente fornece hoje para buffets, restaurantes, então essa também é uma área da Fato que a gente está expandindo, acho que aqui vocês estão ajudando a gente muito nisso, que a gente, além da loja, a gente tem clientes do B2B ali, né, que é o restaurante, hotel, buffet.
Então, hoje a gente tem buffets que trabalham exclusivamente com as nossas massas, mas a gente não é um buffet, mas a gente monta na travessa do cliente, o cliente pega a massa, leva para casa. Legal. Legal. É isso. É isso, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado por poder compartilhar a história de vocês. Que história fantástica. E esse é o nosso Empreende DFcast. Valeu. Prazer é nosso. Foi legal.